Olá, começamos agora mais um episódio do Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha, onde você fica sabendo tudo sobre o universo da angiologia, da cirurgia vascular. Olá, Dr. Fábio, tudo bom? Tudo bom, Paula? Vamos lá mais uma vez aí esclarecer as dúvidas, né, e falarmos mais um pouquinho sobre essa especialidade que é a cirurgia vascular. É isso mesmo, Dr. Fábio. Então, hoje a gente trouxe até alguns dados aqui para a gente falar um pouquinho de situações do dia a dia, ou mesmo profissões que acabam afetando essa questão da saúde vascular. O que a gente observou aqui, no Brasil, atualmente, 45% das mulheres e 30% dos homens sofrem com varizes, né? É um dado que a gente colheu aqui da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, eu queria que você explicasse para a gente se isso tem relação com a profissão ou com a atividade do dia a dia que essa pessoa desempenha, né? Ou se, de repente, isso daí não tem tanta importância no surgimento dessa questão das varizes e dos vasinhos. Paula, assim, quando a gente fala de vasos sanguíneos, é aquela diferença entre veias e artérias, né? No caso, as varizes são veias, não são artérias, então não está relacionado à obstrução dos vasos, e sim mais à dilatação da parede das veias. Existem muitos mitos com relação à profissão, à atividade física, se dá ou não dá vasinhos, se dá ou não dá varizes, uma série de situações aí que são colocadas e nem sempre são verdadeiras. Mas é importante a gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema sim. Vamos lá, realmente como você disse, o acometimento aí das varizes, ela é bastante importante não só no Brasil, como no mundo todo, né? A principal causa é a herança familiar, é a genética. Então, isso disparado é o principal fator de risco que nós chamamos, ou seja, se os pais têm varizes, uma grande chance dos filhos também terem varizes, né? E mais comum na mulher, como você mesmo noticiou aí com relação à parte estatística. Então, herança familiar, ponto. Aí, num segundo momento, a gente tem a gestação, que também ajuda na incidência e na piora, ou seja, mulheres com gestações múltiplas, 3, 4, 5 gestações, esse quadro de doença varicosa ele vai estar mais avançado ou mais agravado. Às vezes a mulher não tem varizes, ela fica gestante, numa primeira gestação surgem alguns vasinhos e já algumas varizes menores. Depois, numa segunda gestação, se vier logo em seguida, essa intensidade de varizes ela pode até aumentar. E assim vai, ou seja, cada gestação esse quadro piora. Então, a herança familiar, gestações múltiplas, e aí sim nós vamos entrar nessa parte de profissão, que são alguns hábitos, né, ou algumas profissões que deixam o paciente em algumas situações que favorecem. Mas é só te interrompendo, antes da gente entrar na questão das profissões. Por exemplo, no caso das gestantes, o que pode ser feito? Eu entendo que você está trazendo que é o componente genético que acaba determinando a presença ou não. No caso da gestante, existe algo que pode ser feito para evitar o aparecimento das varizes ou dos vasinhos? Sim, evitar por completo, se ela tiver uma herança familiar, nem tanto. Mas tem situações, né, e práticas que vão melhorar. A primeira e talvez a mais importante é o uso das meias de compressão elásticas, né? Nós já falamos aqui outras vezes. E as meias de compressão, elas realmente ajudam muito com relação à prevenção e mais até a evolução do quadro. Ou seja, paciente não tem varizes, tem poucos vasinhos, ficou gestante, meia de compressão elástica. Vai evitar ou vai ajudar com que esses vasos e essas varizes não aumentem de forma muito acentuada. Às vezes, Paulo, a herança genética é tão forte que mesmo com as meias de compressão, a paciente vai apresentar em algum grau a presença, a evolução
desse quadro de varizes. Mas com certeza as meias de compressão vão ajudar muito, principalmente no que a gente chama de edema, que é aquele pezinho inchado da gestação, aquela perna mais inchada, porque a gestante acumula líquido, a gestante tem uma alteração no volume de sangue e o próprio desenvolvimento né, da criança, né, intraútero, diríamos assim, né, do feto, ele vai aumentando ali o volume do útero, que comprime algumas veias, que promove um retorno do sangue das pernas. Então as meias de compressão elas ajudam bastante. E a outra coisa, no sentido do que, né, deve ser evitado, é o ganho de peso excessivo. A gente tem aí um número de aproximadamente aí uns 10 a 12 quilos, né, que a gestante deve ganhar aí durante a gestação. Até tem que se tomar um cuidado, porque algumas mulheres atualmente não querem ganhar praticamente peso nenhum. E isso compromete o desenvolvimento fetal. Então, ou seja, há necessidade sim de um ganho de peso da gestante, é natural que ela ganhe peso, mas a gente tem o oposto, né? Gestantes que ganham 20 até 30 quilos durante a gestação, e isso com certeza vai realmente piorar o quadro do que a gente chama de insuficiência venosa e da presença das varizes. Então, para a gestante, uso de meia elástica, atividade física dentro daquilo que lhe é permitida como gestante e controle do peso corporal. Só para a gente entender um pouquinho, o que exatamente as meias de compressão fazem no corpo da gestante? A meia de compressão, ela basicamente auxilia no que a gente chama de retorno venoso, né? Então, o sangue desce, bombeado pelo coração, ele desce pelos vasos que chamamos de artérias, ele leva o oxigênio e nutriente para as pernas e para os pés. Esse sangue ele tem que ser captado novamente pelos vasos sanguíneos, e aí são as veias que promovem esse retorno, e esse sangue tem que retornar ao coração. Então, quando a gente coloca uma meia de compressão, a meia de compressão ela aperta basicamente o pé e a perna. Só que ela aperta mais embaixo do que em cima. Ou seja, a compressão é maior lá na região do tornozelo e vem diminuindo à medida que a gente vai subindo na perna. E essa diferença de pressão faz com que esse sangue que precisa retornar, ele retorne de forma mais favorável. Então a meia praticamente ela comprime o vaso sanguíneo, a veia, e não deixa esse sangue ficar, vamos dizer, acumulado dentro da veia. Então, ou seja, a parede da veia se distende menos. Se a parede da veia se distende menos, as veias se dilatam menos. Então isso ajuda na prevenção ou a não evolução acentuada de um quadro de varizes. Então, meia de compressão elástica é fundamental. Com raríssimas exceções, a gente não prescreve a meia de compressão elástica. Mas eu diria que é praticamente 100% das gestantes realmente devem usar a meia de compressão. Ou seja, que é um suporte aí para melhorar essa circulação sanguínea da gestante. Sim, e não só para a gestante, mas para praticamente aí grande parte dos pacientes. Mas no caso da gestação, eu diria que seria imprescindível. Legal. Agora sim, vamos entrar na questão dos profissionais, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas desempenhando determinadas funções correm mais risco de desenvolver varizes, vasinhos, enfim, ou algum outro problema vascular. Eu gostaria que você nos trouxesse essa sua impressão. Tá joia, e isso é bastante importante, que é o nosso dia a dia, né? Então, para a gente entender, o nosso sangue, ele circula, né? É uma circulação, o coração bombeia, empurra esse sangue, no caso das pernas, lá para baixo. O problema mais comum vascular que tem é o que a gente chama de insuficiência venosa, é essa dificuldade que o sangue tem de retornar lá dos pés, da perna, do tornozelo, de volta ao coração. Então a gente tem que pensar um pouquinho em gravidade, a força da gravidade, né? Então, quando a gente pega um líquido, um copo, e a gente vira esse copo, obviamente, pela força da gravidade, a água, esse líquido, ele vai para baixo, no sentido, né, da Terra. E essa força da gravidade. Isso funciona também para os nossos vasos sanguíneos. Então, quando nós estamos na posição em pé, a tendência é que o nosso sangue ele fique
acumulado na região mais baixa do nosso corpo, que são os pés e o tornozelo. Quando nós estamos deitados na posição horizontal, ou até mesmo com as pernas um pouco elevadas, esse sangue tende a retornar melhor. O ponto de retorno, lembrando, é sempre o coração. Tá? O problema da insuficiência venosa com relação às profissões não é no sangue que nós chamamos de arterial, que é quando o coração bombeia. Esse não é o problema. O problema é o contrário, é quando o sangue tende a retornar, e essa é a insuficiência venosa, que é a dificuldade desse retorno, e as varizes estão envolvidas neste processo. Então, profissões em que a pessoa permanece muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, porque sentado as pernas também estão para baixo, esse sangue tem dificuldade de retornar. E principalmente profissões em que o paciente ou a pessoa fique muito tempo em pé ou sentada, mas parado, isso piora ainda mais. Porque a nossa marcha, que é o nosso caminhar, a contração da panturrilha, né? Popularmente as batatas da perna, a musculatura ela se contrai e se distende. Isso funciona como um bombeamento para o sangue retornar. Então, profissões em que a pessoa fica muito tempo parada, tanto sentada quanto em pé, são ruins. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em banco, né? O bancário ali sentado, às vezes no caixa ou na parte administrativa, que fica por horas sentado, pessoas que trabalham em escritório, por exemplo, elas têm uma dificuldade de retorno sanguíneo. E como estão sentadas, esse sangue vai se acumulando. O que acontece? No final do dia, as pessoas elas acabam reclamando: nossa, minha perna está pesada, eu estou com uma sensação de cansaço nas pernas. Assim também para quem fica muito tempo em pé, e principalmente aquele que fica parado. Por exemplo, um vigia noturno, ou um vigia que trabalhe durante o dia, mas que trabalhe muito tempo em pé parado. O fato dele se movimentar pouco piora ainda mais o que a gente chama de dificuldade do retorno venoso. E se ele tem varizes, que são as veias dilatadas, esse sangue vai se acumulando nessas veias e elas vão se dilatando ainda mais. Ou seja, profissões, então, em que se fique muito tempo sentado ou em pé, e principalmente imóvel, são profissões que pioram demais o quadro de varizes e de insuficiência venosa, que é a dificuldade do retorno do sangue. Ou seja, professores, né, ou mesmo lojistas, são né, diversos que por mais que profissionais estejam ali circulando num ambiente, é um ambiente muito restrito, reduzido, né? muito Restrito, né? Quem fica no caixa, por exemplo, o comerciante que fica lá sentado no caixa grande parte do tempo, ou seja, todas essas profissões que tendem a imobilidade, né? Ou que ficam horas e horas com as pernas para baixo, vão acabar sofrendo, né, um pouquinho mais das consequências, né, com relação a isso. Então, que recomendação que o Dr. Fábio poderia dar a esses profissionais? Então, primeira coisa é sair da imobilidade. Ah, mas eu preciso trabalhar na frente do computador horas e horas. Tudo bem. A cada 1 hora, a cada 40 minutos, levante-se, faça uma breve caminhada no local de trabalho. Se houver, né? escadas, por exemplo. Você pode subir e descer um lance de escada, 2 lances de escada. Isso é ótimo para o funcionamento das panturrilhas, além de fortalecer a musculatura. Então, a imobilidade é muito ruim. E, além disso, a utilização, novamente, das meias de compressão elástica, né? Hoje, Paula, existem várias empresas, várias marcas de meia elástica, e essas meias não são mais tão, diríamos assim, antiquadas ou tão antiestéticas assim. A gente tem meias no mercado mais modernas, com aspecto mais apresentável em termos de tecido, em termos de coloração, né? Que não compromete tanto assim a estética visual, né? Daquela pessoa que utiliza a meia elástica. Isso acaba indo mais para as mulheres, que às vezes usam vestidos ou saias, né? Até alguns calçados mais abertos. Então a gente tem algumas opções no mercado que são opções bem apresentáveis do ponto de vista estético da meia elástica também. Então é a movimentação e o uso de meia elástica. Perfeito.
Então, falando ainda dessa questão das atividades do dia a dia, né? Por exemplo, uma dúvida que eu vejo que é bastante comum é a academia, né? Academia de ginástica. Quem frequenta quem desenvolve essa atividade física frequentemente, também corre risco de desenvolver varizes ou vasinhos? Paula, não, isso é na verdade um mito. É o contrário. A atividade física, principalmente quando a gente pensa em musculação ou atividades que movimentam, né, e melhoram a musculatura das pernas em geral, isso faz com que melhore o retorno do sangue. Então, a academia, ela não dá vasinhos. O que acontece às vezes? Às vezes, a paciente, né, porque é mais comum em mulher, mas pode ser homem também, tem muito poucos vasinhos e começa a frequentar a academia e às vezes passa-se 1 ano, 2 anos, e aí ela observa melhor a perna e, obviamente, que o quadro da doença ou dos vasinhos, ele aumentou naturalmente. E aí o que a paciente fala? Olha, coincidiu com a academia. Tá? Então, não tem relação. Fazer academia não piora o quadro da doença vascular. Muito pelo contrário. A academia ou uma atividade física, até como CrossFit, que está muito em alta, né, ou uma atividade aeróbica, ela melhora o retorno venoso, ou seja, ela melhora o retorno do sangue. Então, ela atua, na verdade, mais na prevenção, na proteção do que o contrário, como se diz. Né? Então, não aumenta o surgimento dos vasinhos por conta da academia. Esse aumento, como você bem disse, coincide muitas vezes porque já surgiria, né, ao longo dos anos. Sim, aquela pessoa já ela tem, às vezes, uma herança genética, que é a principal causa, como nós falamos outras vezes, é isso que realmente vai causar e nem sempre tem jeito. Né? Por mais que ela seja ali uma esportista e tal, isso apareceria... De qualquer forma, né? Exato. Claro que o esporte vai ajudar, né? Na prevenção. Mas também não... Não impede 100% que esses vasinhos acabem por surgir. E, por exemplo, quando a pessoa ali já começou a sentir, já percebeu ali que surgiram vasinhos, varizes, como que a gente faz para detectar o momento correto de procurar um vascular e como que vocês, médicos vasculares, definem o melhor tratamento para cada caso? Seria de acordo com a idade ou o tipo de vasinho, de varizes que ela apresenta? Como é que isso é feito? Fala assim, o ideal é que, surgindo até pequenos vasinhos, que o paciente ou a paciente faça uma busca por uma avaliação vascular. Muitas vezes, o surgimento de alguns vasinhos ou a presença de vasinhos, ela é só a pontinha do iceberg. Às vezes o paciente tem outras alterações vasculares que são importantes de serem tratadas, tá? Eventualmente o paciente pode ter somente uma queixa estética realmente dos vasinhos, mas ao surgimento de vasinhos ou de pequenas varizes, já é importante que o paciente passe por uma avaliação vascular. O vascular, ele vai avaliar se há necessidade de um tratamento no sentido, olha, tem uma doença iminente, vamos tratar, às vezes o tratamento é cirúrgico ou não, ou às vezes a gente diagnostica no sentido de que, olha, isso é uma alteração numa fase inicial, com comprometimento inicial só estético, e aí vai da própria paciente ou do próprio paciente de querer ou não tratar aqueles vasinhos iniciais e tudo mais, sempre sabendo que a doença é evolutiva, ou seja, quanto mais cedo tratar, melhor. Então, assim, no surgimento de pequenos vasinhos, no surgimento de varizes, às vezes o paciente começa a notar a presença de inchaço nos pés, no tornozelo, já deve procurar o cirurgião vascular. Aí, quando nos referimos a tratamento, isso é muito específico para cada paciente e não necessariamente está relacionado à questão de idade. A gente tem pacientes muito jovens que já têm um quadro de varizes e de doença venosa já avançado porque tem uma hereditariedade muito forte,
porque também já teve gestação prévia, às vezes mais de uma gestação, e aí o tratamento tem que ser definido para cada caso. É necessário uma avaliação clínica, é necessário muitas vezes o exame de ultrassom Doppler, que é um exame simples que se faz, ele não é um exame invasivo e que vai mostrar o funcionamento mais adequado desses vasos sanguíneos e a partir disso estabelecer um programa de tratamento para o paciente. Né? Às vezes o paciente tem varizes de grosso calibre, é necessário a retirada ou o que a gente chama de ablação. Ablação, entendo por como se secar a veia safena, que é uma veia mais grossa, mais calibrosa. Às vezes tem o tratamento que também é indicado cirúrgico, paciente no centro cirúrgico com anestesia, embora nos últimos anos a gente tenha o que nós chamamos de deshospitalização, ou seja, tirar o paciente do ambiente hospitalar e a gente consegue tratar esse paciente na clínica, né? Se a clínica estiver licenciada, com as normas da vigilância sanitária todas aí regulamentadas em dia, a gente consegue realizar procedimentos na própria clínica. Mas esse procedimento ele vai de uma simples esclerose ou secagem dos vasinhos, o uso às vezes do laser transdérmico, que a gente chama, né? Para o pessoal entender melhor, tem o laser da depilação, é muito semelhante, só que é o tirinho do laser nos vasinhos sanguíneos. E às vezes a doença ela está numa fase muito avançada e que necessita, em alguns casos, realmente de uma cirurgia, já no ambiente hospitalar, até mesmo com anestesia. Então essa definição varia de paciente para paciente, é muito individualizada de cada caso, independente até da idade. Ou seja, passa-se por uma avaliação e com esta avaliação é traçado um plano de tratamento com a paciente. Certo, e tudo caso a caso, realmente. Caso não dá caso. para a gente generalizar. Impossível. Olha, o laser é melhor nessa situação ou naquela. Enfim, são muitos fatores, né, Muitos Dr. fatores. Fábio? E pensando que hoje o tratamento ele é um tratamento combinado. Não é, esse tratamento é melhor. O laser é melhor? Depende do paciente. A cirurgia é melhor? Depende do paciente. Tá? Muitas vezes a gente faz uma combinação de tratamento cirúrgico, né, com pequenas incisões, às vezes até com anestesia, e a tendência é, com o passar do tempo, a evolução aí dos métodos, cada vez menos a necessidade de cirurgia, de internação hospitalar para o paciente. E o paciente tem retornado às suas atividades laborais, né, de trabalho, às suas atividades habituais cada vez mais cedo. Que maravilha, né? A evolução da medicina Exatamente. sempre traz grandes benefícios para a vida de todos. A tecnologia, ela evolui rápido e para a medicina é igual também. Excelente. Agora, para a gente finalizar, uma curiosidade, a gente ouve muito falar sobre esses cremes para tratamento de varizes, né? Então, existem aí no mercado inúmeras opções e a dúvida que eu trago, eles realmente funcionam? Eles trazem resultado no caso de varizes e vasinhos? Paula, eu vou te falar o que está em alta agora. Fake news. Não existem cremes mágicos, miraculosos que a gente passe na perna e esses vasinhos ou varizes desapareçam. Isso não existe. A gente sim utiliza-se de alguns cremes, mas geralmente para hidratação, para a diminuição dos hematomas após os procedimentos do que a gente chama de escleroterapia ou às vezes procedimento cirúrgico, eles são auxiliares, mas não existem cremes que façam desaparecer os vasinhos ou mesmo as varizes. Não existem. E mesmo na prevenção também eles não têm atuação? Nenhuma atuação. Eles atuam mais na parte de cosmetria, né? De hidratação da pele, deixar a pele com uma boa textura, né? Diminuir muitas vezes a pigmentação que a gente chama pós-operatória, que é aquelas pequenas manchinhas que às vezes podem se formar, mas em termos de diminuir a presença de vasinhos e de varizes, não, isso não acontece. Legal, muito obrigada por esclarecer mais essa dúvida. E agora sim a gente vai encerrando mais esse episódio do nosso Circulação em Dia.
mas a gente volta com muito mais informação. Obrigado, Paula. Até breve. Eu que te agradeço, Fábio. Muito obrigada a todos que nos ouviram até agora e até breve.